Olá pessoal, tudo bem com vocês? Demos uma pausa aí, né, na última sexta-feira. Não postamos vídeos por motivos que vocês já devem saber. Mas hoje nós iremos dar continuidade, né, nossas aulas sobre os fármacos que estão sendo testados aí para o tratamento farmacológico do SARS-CoV-2. Hoje nós iremos tratar de 3 fármacos super importantes aí nesses testes, nos estudos que estão sendo realizados. O primeiro é o Lopinavir, o Ritonavir e por último nós temos a Ribavirina. Todos 3 são fármacos antivirais que já têm aí um histórico, né, de atividade antiviral para alguns outros vírus que nós iremos ver durante a aula. E vamos começar a nossa aula. Então, como eu falei, hoje nós iremos falar de 3 fármacos. Iniciando aqui pelo Lopinavir e o Ritonavir, que tem como nome de referência, o fármaco de referência, o Kaletra. Então, a gente sempre vai ver esses fármacos aí em associação e isso tem uma razão que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Lopinavir e o Ritonavir, eles já são utilizados na clínica, são fármacos que já possuem uma atividade antiviral descrita, então eles vão ser utilizados no tratamento do HIV, do vírus da imunodeficiência humana. Então, trata-se de fármacos antirretrovirais. O Lopinavir, ele foi aprovado para uso clínico pela FDA em setembro de 2000 e no Brasil obteve registro junto à Anvisa 2 anos depois, em 2002. Se nós observarmos as moléculas, né, do Lopinavir e do Ritonavir, a gente observa que há algumas diferenças, mas que elas são semelhantes. Então, você só vai ter uma diferença aqui, nesse anel, a gente começa a observar, e também uma diferença aqui nessa outra parte da molécula, que acaba sendo diferente aqui entre os dois. Então, a diferença basicamente vai ser nessas 2 porções da molécula. E ambos os fármacos, tanto o Lopinavir como o Ritonavir, fazem parte do grupo de fármacos que atuam inibindo a protease do HIV. E isso vai estar intimamente relacionado à farmacodinâmica e ao mecanismo de ação que esses fármacos vão desenvolver. Falando um pouco sobre a farmacocinética, quem já pagou farmacologia deve lembrar um pouco sobre as fases da farmacocinética, que é aquilo que o corpo vai fazer com o fármaco uma vez que ele foi administrado. Então, nós vamos ter a primeira fase, que é a fase da absorção, onde esse fármaco vai ser absorvido para que em seguida ele possa ser distribuído pelo plasma, pela corrente sanguínea, para que daí ele possa encontrar o sítio-alvo e exercer o seu efeito farmacológico. No entanto, alguns fármacos eles passam por um processo que nós chamamos de metabolização, que nesse caso do Lopinavir vai ser uma metabolização hepática, uma metabolização que vai ocorrer lá no fígado por enzimas hepáticas chamadas de CYP3A. Então, o que é esse processo de metabolização? Vai parar lá no fígado e através dessas enzimas eles vão sofrer reações que vão transformar esse Lopinavir em metabólitos, em outras moléculas que são diferentes do Lopinavir. Então, essa extensa metabolização para esse fármaco não é interessante, porque o fármaco ele não vai estar na sua forma ativa, que é o Lopinavir, por muito tempo no plasma, justamente porque ele vai sempre estar sofrendo esse processo de metabolização por essas enzimas, o que não é interessante. Então, quando o fármaco ele é extensamente metabolizado, a gente precisa administrar várias vezes esse fármaco, porque ele sempre vai estar passando por esse processo de metabolização e vai acabar sendo excretado muito cedo. Então, isso vai influenciar lá no tempo de meia-vida desse fármaco, que é o tempo, né, que ele vai passar ali no plasma. Então, o tempo de meia-vida desse fármaco vai ser muito pequeno. Então, por isso que o Lopinavir ele vai ser associado ao Ritonavir, justamente porque o Ritonavir, além de ter um efeito antiviral, ele também é um inibidor dessas enzimas hepáticas, da enzima CYP3A.
Então, a gente sempre vai ver, né, o lopinavir junto com o ritonavir, justamente porque o ritonavir ele vai acabar inibindo esse processo de metabolização do lopinavir, e o lopinavir ele vai ficar disponível ali no plasma sanguíneo para exercer o seu efeito farmacológico. Então, como mostrado aqui nesse gráfico, nós observamos aqui que em azul nós vamos ter o lopinavir nesse tracejado sem o ritonavir, e aqui com o ritonavir. Então, a gente observa que sem o ritonavir, a concentração, ó, ela é muito pequena, no instante o fármaco, a sua concentração plasmática vai caindo conforme o tempo vai passando, justamente porque ele vai sofrendo esse processo de metabolização. Já quando administrado em associação com o ritonavir, ó, o que acontece? A concentração plasmática vai aumentando e não diminuindo, justamente porque o lopinavir ele não vai ser mais metabolizado por essas enzimas hepáticas. Então, é uma associação bem interessante. E uma coisa importante também é que esses fármacos devem ser ingeridos com alimentos, porque vai aumentar a biodisponibilidade desses fármacos. Então, falando um pouco sobre a farmacodinâmica desse fármaco, né, que é como esse fármaco vai exercer o seu mecanismo de ação antirretroviral. Então, como eu falei lá no começo da aula, esses fármacos, tanto o lopinavir como o ritonavir, são inibidores de proteases. Então, só relembrando aqui um pouquinho do processo de replicação do HIV, o vírus ele entrou na célula. Eu falei isso lá na nossa primeira aula, eu acho, ou na segunda. Uma vez que o vírus, o HIV, ele entrou aqui dentro da célula hospedeira, então ele vai precisar daquela enzima, a transcriptase reversa, que vai transcrever esse RNA em DNA. Então, uma vez que isso ocorre, esse DNA viral, ele vai ser incorporado ao DNA da célula hospedeira por enzimas que nós chamamos de integrases, justamente porque eles vão integrar o DNA viral no DNA da célula hospedeira. E aí, o vírus ele vai justamente alugar, né, a maquinaria da célula a seu favor, e aí vai começar o processo de replicação de várias cópias virais. O HIV ele vai possuir 3 genes estruturais importantes, que são o GAG, o ENV e o POL. Esses 3 genes estruturais eles são comuns aos retrovírus, então todos os retrovírus vão possuir esses 3 genes. Esses genes estruturais vão codificar 3 poliproteínas, respectivamente a GAG, a ENV e a POL. Essa poliproteína ou essas poliproteínas nada mais são que várias proteínas que vão estar concatenadas, vão estar unidas entre si. No entanto, essas proteínas precisam estar de forma individualizadas para que haja, né, o empacotamento de todas as estruturas desse vírus e esse vírus ele seja liberado. No entanto, nesse vírus nós vamos ter, né, a formação dessas poliproteínas e a gente precisa clivar essas poliproteínas em proteínas individuais. E aí é que entra o papel das proteases. As proteases são aquelas enzimas já que funcionam como tesouras, que vão cortar essas poliproteínas, que vão clivar essas poliproteínas em proteínas individuais, como mostrado aqui. Então, você vai ter, né, a poliproteína, e essa poliproteína precisa ser clivada e vai ser clivada pela protease, e vai ter a geração aqui de diversas proteínas que vão ser importantes para a produção de um novo vírus. E aí é que entra o papel dos inibidores de proteases, como o lopinavir e o ritonavir. Eles vão bloquear, inibir essas proteases, e aí não vai haver, então, o processamento dessas proteínas virais, e aí o vírus ele não consegue ser formado por completo e vai gerar ali vírus imaturos, vírus que não são infecciosos. Então, o vírus, para ser um vírus maduro, um vírus que seja de fato infeccioso, ele precisa, né, ser totalmente formado através desse conjunto de estruturas, incluindo essas proteínas virais que vão ser clivadas
pelas proteases. Então, uma vez que esses fármacos eles vão inibir as proteases, você não tem mais a produção de proteínas individuais, a replicação acaba sendo estagnada. Então, uma vez que nós explicamos isso, nós vamos falar agora um pouco sobre os efeitos adversos. Então, os efeitos adversos desses fármacos vão ser principalmente efeitos, alterações no trato gastrointestinal. Então, você vai ter aí diarreia, principalmente dor abdominal, náuseas, vômitos e também pode haver um quadro de astenia, que é uma fraqueza muscular. Dito isto, agora nós iremos falar um pouco sobre a ribavirina, que é outro fármaco que também está em estudos, né, contra o SARS-CoV-2 e que nós iremos abordar agora nessa aula. A ribavirina é um análogo da guanosina, que é um nucleosídeo, então ela vai ter uma semelhança aí com esse nucleosídeo, com a guanosina, como mostrado aqui na estrutura. Nós vamos ver, né, que ela é bem semelhante à guanosina. O que vai diferenciar aqui é que a guanosina vai ter esse anel aqui e a ribavirina não vai ter. Então, vai funcionar bem semelhante àquilo que eu falei com o Remdesivir, que é um fármaco análogo da adenosina. Então, assim como o Remdesivir, a ribavirina também precisa passar por um processo de reações intracelulares, que vai ser justamente reações de fosforilação, que é justamente para acrescentar aquele grupamento fosfato na molécula e aí ela se tornar de fato uma molécula ativa. Então, a ribavirina vai sofrer esse processo de fosforilação intracelular por enzimas que vão estar ali presentes na célula hospedeira. Então, vão ser derivados a partir desse processo de fosforilação os derivados monofosfato, difosfato e trifosfato, sendo que o trifosfato vai ser o derivado mais predominante. Então, mais de 80% dos derivados formados por esse processo de fosforilação vai ser justamente os derivados trifosfato, que são onde nós vamos acrescentar a essa molécula de ribavirina 3 grupos fosfato. A ribavirina, atualmente, ela é indicada para o tratamento da hepatite C crônica e ela vai estar sendo disponibilizada para o tratamento dessa doença em combinação com outro antiviral, que é o interferon alfa-2b. A gente vai ver mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, ela vai ter atividade não só para esse vírus, para o vírus da hepatite C, mas para uma ampla variedade de vírus, seja de RNA ou de DNA. Existem vários estudos que mostram a atividade antiviral da ribavirina em outros vírus, como ortomixovírus, paramixovírus e também os coronavírus, que é o que nos interessa nessa aula. Então, falando um pouco sobre a farmacocinética da ribavirina, ela pode ser administrada em 3 formas distintas. Então, isso é um fator positivo porque acaba facilitando a administração, já que você vai ter diversas formas. Então, ela pode ser administrada tanto na forma oral, como na forma intravenosa e também na forma de aerossol. No entanto, ela vai possuir alguns pontos negativos, como, por exemplo, o fato de ser teratogênica e mutagênica. Então, ela vai ser contraindicada para gestantes já por causa dessa característica, desse perfil toxicológico da ribavirina. Inclusive, mulheres gestantes não podem ficar próximas de pessoas que estão fazendo uso da forma aerossol da ribavirina, justamente porque pode haver a dispersão desse fármaco no ambiente e aí a gestante pode inalar esse fármaco, então não é aconselhado. Além disso, assim como o lopinavir e o ritonavir, é indicado que esse fármaco ele seja administrado após feito uma refeição, justamente para aumentar a concentração plasmática e aumentar a biodisponibilidade desse fármaco. Enquanto aos efeitos adversos, já a forma aerossol pode apresentar irritação conjuntival nos pacientes que fazem uso, exantema, sibilos transitórios e outra série de efeitos adversos. Já na forma oral ou intravenosa, pode causar principalmente anemia, é um efeito adverso que a gente vai encontrar bastante nos pacientes,
fadiga, tosse, prurido, náuseas, insônia, dispneia e depressão. Inclusive, cerca de 20% dos pacientes que fazem uso da ribavirina no tratamento da hepatite C crônica acabam não aderindo ao tratamento, então interrompendo o tratamento por causa desses efeitos adversos que são bem presentes aí nesse fármaco. Então, é outro ponto negativo do fármaco. Então, nós já aprendemos várias coisas, várias informações sobre esses 3 fármacos, mas o que nós queremos saber é como é que eles vão atuar sobre o SARS-CoV-2 e quais as evidências disponíveis até o momento que esses fármacos atuam contra o novo coronavírus. Então, a gente vai falar um pouco sobre a farmacodinâmica e o mecanismo de ação que esses fármacos vão desenvolver contra o SARS-CoV-2. Então, nós temos algumas hipóteses. No caso do lopinavir e do ritonavir, eles vão atuar da mesma forma que lá na atividade antirretroviral, que é justamente inibindo proteases. Então, vai ser basicamente o mesmo mecanismo de ação. O lopinavir e o ritonavir, eles vão atuar inibindo a 3CL-Pro, que é uma das proteases mais importantes do SARS-CoV-2. Então, seria esse o mecanismo de ação. Então, você não vai ter o processamento, né, das proteínas virais e aí você não consegue mais ter o processo de replicação terminado. Já a ribavirina atuaria muito semelhante ao remdesivir, já que os dois são análogos de nucleosídeos. Então, a ribavirina atuaria inibindo aquela polimerase que eu falei na aula passada, a RDRP, que é a polimerase muito importante lá para a transcrição da fita complementar de RNA do SARS-CoV-2, que vai estar ali sendo realizado no processo de replicação do vírus. Então, lopinavir e ritonavir inibindo proteases e a ribavirina, que é bem semelhante ao remdesivir, estaria atuando ali inibindo a RNA polimerase, a RDRP do SARS-CoV-2. Então, tudo isso acaba inibindo o processo de replicação do vírus. Então, a partir disso, nós iremos agora avaliar e discutir um pouco sobre os estudos que foram realizados utilizando esses 3 fármacos para o tratamento do SARS-CoV, também o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que é o principal que nós estamos querendo encontrar um tratamento que realmente sirva e que tenha um bom resultado. Então, nós iremos começar aqui com esse estudo, que é um estudo que foi realizado em 2004, um estudo in vitro, onde os autores avaliaram a atividade antiviral in vitro do lopinavir e ritonavir e também da ribavirina em células infectadas com SARS-CoV. Então, os autores observaram que o lopinavir, na concentração de 4 microgramas por ml, apresentou uma atividade antiviral in vitro contra o SARS-CoV, enquanto que a ribavirina precisou aí de uma concentração maior, de 50 microgramas por ml, para apresentar essa atividade antiviral. Então, aí a gente já começa a observar que o lopinavir ele foi mais potente do que a ribavirina nesse estudo. Esses autores também avaliaram o tratamento do lopinavir e ritonavir em alguns pacientes que estavam com SARS-CoV e que receberam esses fármacos aí no tratamento durante a hospitalização. Então, trata-se de um estudo de coorte retrospectivo e que foi realizado com dados de 75 pacientes que estavam internados com SARS-CoV e que estavam sendo tratados com a associação do lopinavir e do ritonavir. Uma observação importante é que esse grupo de 75 pacientes foram subdivididos em 2 grupos. Então, um grupo recebeu o lopinavir e o ritonavir como tratamento inicial e o outro grupo recebeu esses fármacos como uma terapia de resgate. E esses grupos, esses 2 grupos, foram comparados com os dados de 634 e 343 pacientes, respectivamente.
E quanto aos resultados, nós podemos observar que foram avaliados dois desfechos: a taxa de mortalidade e a taxa de intubação. Nos pacientes que receberam lopinavir e ritonavir como terapia de resgate, não houve uma diferença significativa com o grupo que recebeu o tratamento padrão. Já os pacientes que receberam o lopinavir e ritonavir como tratamento inicial, nós vamos discutir os resultados. Então, quanto à taxa de mortalidade, esses pacientes que receberam o lopinavir e ritonavir como tratamento inicial tiveram uma taxa de mortalidade de apenas 2,3%, enquanto que o tratamento padrão teve uma taxa de mortalidade de 15,6%. Então, de fato, a gente observa que o lopinavir e o ritonavir nesse estudo pode ter introduzido ou influenciado em algum benefício em relação à mortalidade nesses pacientes. Já quanto à taxa de intubação, foram observados que o lopinavir e o ritonavir, também como tratamento inicial, apresentou uma taxa de 0%, ou seja, nenhum dos pacientes precisou ser intubado, enquanto que no tratamento padrão, 11% precisaram ser intubados. Então, é um resultado significante e que abre a possibilidade do lopinavir e o ritonavir eles apresentarem uma atividade antiviral e serem eficazes contra o SARS-CoV e também outros coronavírus. Então, como a gente vai ver nesse outro estudo, já é um estudo que foi realizado em 2020, então os autores avaliaram a atividade antiviral do lopinavir e ritonavir em células vero, ECs, que foram infectadas com o SARS-CoV-2. Então, nós temos que para o lopinavir, a EC50 foi de 26,63 micromolar, enquanto que o ritonavir foi superior a 100 micromolar. Então, a gente observa que o ritonavir ele não apresentou uma atividade antiviral significante, enquanto que o lopinavir apresentou. No entanto, apesar de ter apresentado 26,63 micromolar, é uma concentração até considerada alta para o que se espera, né, de um fármaco que possua uma atividade antiviral in vitro. Então, comecem a observar essa questão da potência, da eficácia desses fármacos. Esse outro estudo já é um estudo que avaliou a atividade antiviral da ribavirina contra o SARS-CoV-2. Então, o que é que os autores avaliaram? Que a EC50 foi de 109,50 micromolar. Então, assim como naquele outro estudo, né, nesse outro estudo que o ritonavir apresentou uma EC50 superior a 100 micromolar e que isso não é muito interessante, nesse outro estudo a ribavirina também apresentou uma EC50 muito alta, que não é interessante para o que se espera de um fármaco que possua uma atividade antiviral in vitro. Já a CC50, né, que é a concentração citotóxica, foi superior a 400 micromolar. E aí a gente vai ver justamente que isso reflete lá no índice de seletividade, que foi muito baixo, que foi de 3,65 vezes. Isso quer dizer que a ribavirina foi seletiva apenas 3,65 vezes mais para o vírus do que para a célula hospedeira. Então, é um resultado muito pequeno. E esse mesmo estudo avaliou outros fármacos, e aí eu trouxe o Remdesivir, que é o fármaco que nós falamos na aula passada, para a gente comparar os resultados. Então, a gente observa que a EC50 foi de 0,77 micromolar. Então, foi um resultado muito positivo para o Remdesivir. E ele foi muito mais potente que a ribavirina, que precisou de uma alta dosagem para apresentar essa atividade antiviral. E quando a gente observa o índice de seletividade foi muito superior, 130 vezes aproximadamente. Ou seja, o Remdesivir, além de ser muito potente, ele não é muito citotóxico. Ele não vai apresentar, né, um efeito citotóxico para a célula, pelo menos até a concentração máxima que foi testada nesse estudo. Então, o Remdesivir acabou sendo aí 130 vezes mais seletivo para o vírus do que para a célula hospedeira. E aí, para completar esse estudo,
nós observamos que não é de hoje que os autores vêm avaliando que a ribavirina ela não apresenta uma alta potência nos estudos in vitro. Então, esse estudo aqui mostra que exatamente esse perfil da ribavirina, que ela precisa de altas doses para poder mostrar uma inibição de 50% na replicação de vírus. Isso foi demonstrado tanto para o SARS-CoV como para o MERS-CoV e também agora para o SARS-CoV-2. Nesse estudo, que é um estudo em vivo que foi realizado com camundongos infectados com o SARS-CoV, foi observado que a ribavirina não diminuiu a carga viral e, muito pelo contrário, ela acabou aumentando a carga viral de SARS-CoV nesses camundongos. Além disso, houve uma exacerbação da doença nesses camundongos e também parece que a ribavirina ela pode fornecer uma fonte contínua de estímulo para a resposta inflamatória que acaba aumentando esse processo, essa patogênese causada pelo SARS-CoV nesses animais. Já esse outro estudo foi realizado com 144 pacientes em Toronto. Trata-se de uma série de casos retrospectivos onde os autores eles queriam avaliar as características clínicas desses pacientes. Então, eles não queriam comparar o tratamento farmacológico com o tratamento padrão, mas eles nos dão algumas informações sobre a segurança da ribavirina. Então, quanto à farmacoterapia desses pacientes, a grande maioria recebeu antibiótico-terapia, 95% durante a hospitalização, e dos 144 pacientes, 126 também receberam ribavirina nesse tratamento farmacológico. Então, foram observados que o uso da ribavirina foi associado a uma toxicidade significativa nesses pacientes. Então, foi observado principalmente hemólise, que é a ruptura das hemácias, em 76% dos pacientes, e também diminuição da hemoglobina, em 49% dos pacientes. Isso acaba nos fazendo lembrar lá dos efeitos adversos que eu falei da ribavirina, que um dos principais é a anemia. Então, nós observamos que, nesse caso, a anemia causada pela ribavirina é uma anemia hemolítica. Então, a gente já começa a observar a questão da segurança desse tratamento. Então, trata-se de uma anemia hemolítica extravascular, que não vai ocorrer no vaso sanguíneo, mas sim em outras partes do corpo. Esse outro estudo é um estudo bem interessante que mostra que a combinação da ribavirina mais o interferon alfa-2b acaba aumentando a potência da ribavirina, ou seja, vai precisar aí de uma concentração mais baixa para que a ribavirina exerça o seu efeito antiviral. E também faz com que o tratamento ele seja mais tolerável, diminui essa toxicidade durante aí o tratamento, que é uma associação interessante porque vai influenciar na adesão ao tratamento farmacológico pelos pacientes. Já esse relato de caso trata-se do primeiro caso da Covid-19 que foi importada para a Coreia a partir de Wuhan, que foi a cidade que originou essa doença. Então, trata-se de uma mulher de 35 anos que vivia em Wuhan, na China, mas que foi para a Coreia do Sul em 19 de janeiro de 2020. Então, ao chegar no aeroporto, ela precisou passar por um processo de inspeção que estava ocorrendo naquele aeroporto. Então, foi constatado que essa mulher estava apresentando febre, ela estava com 38,3 graus Celsius e ela foi imediatamente hospitalizada, já que se tratava de uma suspeita e que estava muito ali no início, não se tinha nenhum caso na Coreia do Sul até então. E aí foi realizado o teste, o RT-PCR, e que deu positivo para a Covid-19. Ela relatou que um dia antes dessa hospitalização apresentava outros sintomas, calafrios, mialgia, e ela tinha se dirigido a uma clínica na cidade de Wuhan antes de embarcar para a Coreia do Sul e que tinha feito uma radiografia de tórax, mas que não mostrou nenhum infiltrado e
os médicos disseram que ela poderia estar com resfriado comum. Então, foi dado aí um diagnóstico errôneo para essa paciente. Uma observação importante é que trata-se de uma paciente obesa, então ela já está ali enquadrada num grupo de risco. Então, ali na admissão hospitalar foi realizado a medição da temperatura, ela estava com 38,4 graus Celsius, a frequência respiratória 22 RPM, frequência cardíaca de 118 BPM e a pressão arterial 139 por 92 milímetros de mercúrio. E aí foi realizada uma tomografia computadorizada no dia 4 da doença e que revelou múltiplas opacidades em vidro fosco. Quem trabalha, né, com essa parte de tomografia, de radiografia, deve entender melhor essas questões. Mas essa característica, essa opacidade que vai ser observada na tomografia é uma característica que é bastante encontrada em pacientes com Covid-19. Então, pode ser até um indicativo da pessoa estar com Covid-19 de fato. Então, como mostrar aqui nos exames de imagem, essas opacidades em vidro fosco, tanto no pulmão direito como no pulmão esquerdo, e além disso foram observadas alterações laboratoriais que acabam completando esse diagnóstico. Então, a paciente apresentava um quadro de leucopenia, trombocitopenia e também aumento das enzimas hepáticas. E aí, durante a hospitalização, a paciente acabou desenvolvendo outros sintomas, incluindo a congestão nasal, tosse, escarro, um desconforto no peito e também diarreia aquosa. E aí acabou que ela começou a haver ali uma diminuição na saturação de oxigênio até chegar em 91%, e aí ela precisou de uma oxigenoterapia. Foi prescrito para essa paciente como tratamento farmacológico o Lopinavir, 400 mg, e o Ritonavir, 100 mg, que foi administrado ali a partir do quarto dia da doença. E aí nós temos o desfecho desse relato de caso. A febre acabou persistindo por 10 dias, mas no 11º acabou desaparecendo. Além disso, no dia 14 da doença, houve uma melhora, né, nessa dispneia, nessa falta de ar. E também as lesões pulmonares começaram a diminuir na radiografia de tórax. Já esse outro relato de caso é um relato de caso também interessante porque foi o primeiro relato de uma transmissão terciária que também foi tratada com o Lopinavir e Ritonavir. Trata-se de um coreano de 54 anos que vivia em Wuhan, na China, e que acabou entrando na Coreia em 20 de janeiro de 2020 e sentindo alguns primeiros sintomas, calafrios e dores musculares no dia 22 de janeiro. Depois de entrar em contato com o Centro de Saúde Pública, no dia 25, ele acabou sendo isolado e foi confirmado Covid-19 no dia 26 de janeiro. Então, a transmissão terciária foi exatamente assim. Esse paciente acabou sendo infectado na cidade de Wuhan. Ele acabou transmitindo a doença, o vírus, para um amigo. E esse amigo acabou transmitindo para outras 3 pessoas. Para sua esposa, para o filho e também para um colega da igreja. Então, esse foi o primeiro relato dessa transmissão terciária da Covid-19. E lá na admissão hospitalar, ele não apresentava sintomas respiratórios, a pressão arterial estava 152 por 93 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 73, frequência respiratória 20 e a temperatura não estava com febre, estava com 37 graus Celsius. Mas ele acabou desenvolvendo febre e também tosse seca nos dias 5 e 7 da doença, mas até então não apresentava sintomas respiratórios graves. Então, foi realizado alguns exames de imagem, onde foram observadas uma pequena consolidação no lobo superior direito, que também é outra característica importante do exame de imagem em pacientes com Covid-19, e também aquelas opacidades em vidro fosco nos 2 lobos inferiores.
E aí foi feita uma prescrição de lopinavir 200 mg e ritonavir 50 mg. E aí nós temos o desfecho desse relato de caso. A partir do dia seguinte da administração desses medicamentos, a carga viral do coronavírus começou a diminuir. E nenhum título detectável ou pequeno de coronavírus foi observado desde então. Isso pode estar associado à administração do lopinavir? Pode, mas também pode estar relacionado ao próprio curso da doença, já que já havia vários dias que esse paciente estava doente. Então, a partir desses resultados, é necessário que haja um estudo científico, um estudo clínico randomizado para saber se de fato o lopinavir e o ritonavir ele apresenta essa atividade antiviral contra o SARS-CoV-2. E aí nós temos esse estudo, que é um estudo, uma série de casos retrospectivos, que mostra dados de 51 pacientes com Covid que foram coletados e analisados. Então, não é um ensaio clínico randomizado, então a gente já leva em consideração que o nível de confiança não é o mais esperado ou o mais ideal. E aí, assim como naquele outro estudo, os autores não avaliaram, não compararam, não foi um estudo comparativo de um tratamento de intervenção com um tratamento padrão, mas eles queriam avaliar as características clínicas desses 51 pacientes. Então, a maioria desses pacientes estavam sendo tratados com decocção da medicina tradicional chinesa, 54,9%. Além disso, 100% estavam recebendo inalação em aerossol de interferon humano recombinante, alfa-1b. 100% dos pacientes estavam recebendo terapia antiviral oral com lopinavir e ritonavir. E, além disso, estavam recebendo também cápsulas de bacilos, que é para o tratamento da flora intestinal. E também 19,6% estavam recebendo algum tipo de glicocorticoide. E aí nós temos os resultados que foram observados nessa série de casos. Dos 51 pacientes, apenas um evoluiu a óbito. E dos 50 pacientes restantes, acabaram recebendo alta de acordo com o padrão de alta que era observado nesse estudo. Além disso, os sintomas clínicos acabaram desaparecendo e os linfócitos que estavam diminuídos na maioria desses pacientes acabaram aumentando significativamente e a carga viral diminuiu também significativamente nesses pacientes. E o tempo médio de permanência no hospital foi de 12 dias. Esse outro estudo já é um estudo que não é um estudo de coorte, não é um estudo observacional, mas é um ensaio clínico controlado, ou seja, nós temos o grupo intervenção e o grupo controle, e que foi randomizado. Então, os pacientes eles foram alocados nesses grupos de forma aleatória. Então, são pontos importantes a serem avaliados que vão contribuir para a confiança desse estudo. Então, esse estudo foi realizado com 86 pacientes que estavam com Covid-19 leve ou moderado. Então, nós temos 3 grupos nesse estudo. O grupo que recebeu lopinavir e ritonavir, com 34 pacientes. Um grupo que recebeu um outro antiviral, que é o umifenovir, 35 pacientes. E nós temos o grupo controle, que recebeu o tratamento padrão, com 17 pessoas. Então, quais foram os resultados que foram observados? Que quanto à taxa de negativação viral, não houve diferença nos dias 7 e 14. Nesse estudo, os autores avaliaram os resultados tanto no 7º dia da doença, como também no 14º dia. Então, não houve diferença do grupo intervenção ou dos grupos de intervenção para o grupo controle, quanto à taxa de negativação viral, tanto no dia 7 como no dia 14. Além disso, também não houve uma diferença entre os grupos, tanto no dia 7 e no dia 14, quanto a melhora dos sinais e sintomas. Então, não houve um resultado muito positivo, mas também não houve um resultado negativo. Então, você não tem aí nenhum benefício desse tratamento, já que não houve diferença entre os grupos.
Já quanto aos eventos adversos, foi observado que o grupo que recebia os fármacos acabaram desenvolvendo aí alguns eventos adversos. No grupo Lopinavir e Ritonavir, 35,3% acabaram desenvolvendo algum tipo de evento adverso, enquanto que o grupo de Umifenovir, 14,3% acabaram desenvolvendo algum tipo de evento adverso, enquanto que no grupo controle não foram relatados nenhum evento adverso. Então a gente começa a observar que os resultados eles vão mudando conforme a metodologia do estudo acaba mudando também. No entanto, vale salientar, né, que a amostra do estudo é muito pequena, apenas 86 pacientes, e a gente acaba precisando de um estudo mais completo, um estudo que além de controlado e randomizado, tenha um tamanho amostral maior e que também seja um ensaio duplo cego, que não é o caso desse estudo. Já esse outro estudo também é um estudo randomizado, controlado, também aberto, mas que envolveu aí um grupo maior, que foi um grupo de 199 pacientes. Então foram avaliados alguns desfechos. O desfecho primário seria o tempo para melhora clínica, então quanto menor esse tempo, no grupo intervenção, melhor seria o resultado, o tratamento ele vai apresentar um benefício. E já os outros desfechos foi o estado clínico do paciente, a mortalidade, a duração de ventilação mecânica e também o tempo de hospitalização desses pacientes. Então aí nós temos dois grupos comparativos, o grupo Lopinavir e Ritonavir, que aí envolveu 99 pacientes, e o grupo de tratamento padrão, que envolveu 100 pacientes. E quais os resultados desse estudo? Então, foram observados que, quanto ao tempo para melhora clínica, não houve uma diferença. Tanto o grupo Lopinavir e Ritonavir como o grupo controle precisaram aí de 16 dias, uma média de 16 dias, para essa melhora clínica dos pacientes. Já quanto à mortalidade, foi observado que no grupo Lopinavir e Ritonavir, a mortalidade foi numericamente menor do que no grupo de tratamento padrão, que é um resultado bem interessante para avaliarmos, que pode ser que o Lopinavir e o Ritonavir ele não influencie na melhora clínica, mas que possa diminuir, por exemplo, a chance de uma gravidade da doença e que vai influenciar aí na evolução desse paciente a óbito. Então, o grupo Lopinavir e Ritonavir apresentou uma taxa de mortalidade de 19,2%, enquanto que o grupo de tratamento 25%. Além disso, as porcentagens de pacientes com RNA viral detectável em vários momentos foram semelhantes, então não mostrando aí que houve uma diferença significativa. Outra coisa importante é quanto aos eventos adversos. O tratamento com Lopinavir e Ritonavir foi necessário ser interrompido precocemente em 13 pacientes, justamente por causa do aparecimento de eventos adversos. Então, mostra que é um tratamento que precisa ser monitorado justamente por causa desses eventos adversos. Esse outro estudo, eu diria que é o estudo mais interessante e o mais importante dessa série de estudos que eu trouxe. Trata-se de um estudo de fase 2 multicêntrico, ou seja, foi realizado em vários centros hospitalares, um estudo prospectivo e randomizado. No entanto, ele tem um ponto negativo porque ele é um estudo aberto. Então, a gente ainda vê a necessidade de um estudo mais completo, um estudo que seja duplo cego, para que, de fato, a gente possa avaliar a eficácia desse fármaco. No entanto, a gente começa a observar que foram avaliados alguns desfechos, principalmente o tempo para a negativação viral e também o tempo para a melhora clínica. Nesse caso, nós temos no grupo de intervenção a utilização de de 4 fármacos. A associação do Lopinavir e do Ritonavir, a ribavirina e também o interferon beta 1B. Então, a gente já começa a observar a questão, né, da associação dos fármacos que acaba podendo contribuir para um melhor resultado. Então, você tem a associação do Lopinavir com o Ritonavir e a combinação da ribavirina com
o interferon beta-1b, que pode influenciar aí nos resultados. E a gente tem um grupo controle. Então, 86 pacientes no grupo dessa combinação, com os 4 fármacos, e o grupo controle com 41 pacientes. Quanto aos resultados, foi observado que para a negativação viral foi necessário um tempo médio aí de 7 dias para o grupo que recebeu a combinação desses 4 fármacos, enquanto que no grupo controle precisou aí de 12 dias. Então, a gente começa a observar que esses fármacos em combinação acabou diminuindo o tempo para que houvesse a negativação da carga viral, o que é um resultado bem interessante para um estudo clínico. Já quanto à melhora clínica, foi observado que o grupo de combinação apresentou uma melhora em 4 dias apenas, enquanto que o grupo controle precisou do dobro de dias para que houvesse essa melhora clínica. E isso acabou influenciando o tempo de permanência na internação hospitalar. Então, o grupo que recebeu essa combinação, além dessa melhora clínica de 4 dias, né, uma média de 4 dias, houve também uma menor permanência dos pacientes nessa internação hospitalar, o que é um fator também bem positivo para esse estudo. Mas, apesar disso, como eu falei, esse estudo vai acabar ainda assim tendo alguns viés, porque nós temos apenas aí 86 e 41 pacientes. Então, ainda assim é um estudo com um tamanho amostral pequeno e também é um estudo aberto. Então, a gente ainda assim tem a necessidade de um estudo maior, um estudo multicêntrico maior e duplo cego. Além disso, a empresa, né, a farmacêutica americana, que detém a patente tanto do Lopinavir como do Ritonavir, que é o Kaletra, né, que é o fármaco de referência, o Kaletra, ela acabou abrindo mão das patentes desses fármacos. Então, no caso desse fármaco vir a ser provada a sua eficácia de fato, isso vai acabar facilitando muito a produção desse fármaco em grande escala, uma vez que a empresa acabou abrindo mão dessas patentes. Então, isso seria, inclusive, uma coisa muito importante se todas as empresas se conscientizassem nesse momento e fizessem esse mesmo gesto, né, dessa farmacêutica americana que abriu mão das patentes dos fármacos. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Continuem interagindo nos vídeos e até a próxima.